né? Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Salmo 23. Glória a Deus. Salmo 23. Livro de Salmo 23. Aquele que achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senta, meus amados. Em nome de Jesus. Muitas das vezes, a gente costuma dizer assim, o salmista Davi, ou o Salmo de Davi. Nem todos os salmos é de autoria de Davi. Mas o Salmo 23, irmãos, é um daqueles que Davi escreveu. Então esse Salmo 23, o autor deste Salmo é Davi. E como é de conhecimento da igreja, o Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele exerceu essa função de pastor durante alguns anos da vida dele. Desde jovem, ele apacentava o rebanho de ovelhas que pertencia ao seu pai Jessé. Inclusive, os irmãos até lembram, quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, lá em 1 Samuel capítulo 16, que Deus mandou Samuel encher o vaso de azeite, ir a Belém na casa de Jessé, para ungir um rei. O rei que Deus queria ungir era Davi. Só que quando Samuel chegou na casa de Jessé, o Davi não estava lá. Estavam apenas os outros filhos do Jessé. E o Samuel, ele era parecido com a gente. Quem sabe que a gente se impressiona muito com a aparência? A gente se impressiona. Às vezes você olha alguma coisa, ou você olha alguém, e a aparência nos impressiona. Beleza, força, enfim, né? Robustez. Você olha aquilo ali e você diz, nossa, isso aqui deve ser muito bom, deve ser muito forte, deve ser... Enfim, aparência engana. E nós somos levados pela aparência. Nós somos levados pela aparência. Você compra um produto pela aparência. Você escolhe um lugar para morar pela aparência. Você casa, às vezes, nem baseado no amor, mas baseado mais na aparência da pessoa, né? Então, a aparência é uma coisa muito forte. Muito forte. E o Samuel era que nem nós. Ele chegou lá para ungir um rei. E ele encontrou ali os varões, filhos de Jessé, todos rapazes bonitos, bem vestidos, fortes. E quando ele colocou o olho num daqueles, ele já pensou, deve ser esse aí ungido de Deus. O rapaz tinha boa aparência, era forte, alto, estava bem vestido. Samuel pensou, deve ser isso aí que o Senhor escolheu. Só que Deus disse para Samuel que ele estava olhando para a aparência. Só que Deus, ele é diferente. Deus olha para o coração, meus irmãos. Quem se alegra por isso, diga glória a Deus. Se Deus olhasse para a aparência, irmãos, olha, a obra dele não teria gente feia. É verdade. Se Deus, né, velasse pela aparência, teríamos aí como obreira Miss Brasil, né? Teríamos aí como pregadora a Miss Santa Catarina. Teríamos como pastor o homem eleito mais bonito do Brasil. Se Deus olhasse para a aparência, as pessoas mais ricas é que estariam dentro das igrejas.
Mas aí você procura, às vezes, não que a igreja não tenha pessoas bonitas, vocês são pessoas bonitas que estão aí, lógico. Mas eu falo, meus irmãos, que Deus, ele não se deixa levar pela aparência. Quando Deus olha para uma pessoa, Deus vai lá no coração daquela pessoa. E Deus diz para Samuel: tu estás impressionado pela aparência, você está olhando para a aparência, só que eu não olho a aparência, eu examino o coração. E Deus disse a Samuel: quer saber de uma coisa? Esse aí está reprovado. Aí vem o segundo, novamente Samuel vai pela aparência. Já viu quanta burrada a gente faz baseado na aparência? Amigos que escolhemos pela aparência, que nos decepcionaram. Pessoas que nós nos aproximamos pela aparência e que nos viraram as costas. E que você viu que era apenas aparência e que não valia a pena sustentar uma amizade com aquela pessoa. Então aparência para Deus não quer dizer nada, né? Já viu o que Isaías escreveu sobre Jesus no capítulo 53? Sem parecer. E o que mais? Sem formosura. Isaías diz: olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías diz: ele é como raiz de uma terra seca. Já viu uma árvore de terra seca, como ela é sofrida? Como a sua aparência, ela demonstra o sofrimento que ela tem plantada num lugar árido, seco. Isaías no capítulo 53 diz que Jesus não tinha aparência, que Jesus não tinha formosura e que olhando para ele não havia beleza para que o desejássemos. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Quem é grato a Jesus pelo que ele fez, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, né? Deus falou para Samuel não olhar para a aparência. Ele olhou a segunda, olhou a terceira. Jessé tinha 7 filhos. Todos os 7 passaram e todos os 7 enganaram Samuel pela aparência. E Deus fazendo: não, você está olhando a aparência, é aparência, é aparência, é só casca, é só beleza, não tem nada de mim, é vazio de mim, é só aparência. Não gasta óleo com isso aí, não perde tempo. Vai passando, passou os 7. E Samuel com o vaso de óleo na mão para ungir. Eu acredito que Samuel, com um sorriso amarelo, olhou para o Jessé e perguntou: não tem mais nenhum varão? Daí Jessé disse: tem o menor, só que não está aqui, está no campo, apacentando a ovelha. Daí Samuel disse: mande chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Aleluia, glória a Deus. Vejam, Davi desprezado pela própria família, Davi esquecido pela própria família. É por isso que Deus usou Isaías para escrever: pode a mãe esquecer o filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Quem crê que você tem um Deus que não esquece de você, levante a mão e diga glória a Deus. Mande chamá-lo. É impressionante, se o homem não te chama, Deus manda te chamar. Não adianta, irmão. Porta que Deus abre, não tem capeta que feche. Escolha que Deus faz, não tem demônio que atrapalhe. Se Deus te abriu a porta, se Deus te escolheu, não haverá capeta, força contrária, nada que vai impedir de Deus realizar a obra. Mande chamar Davi, mande chamá-lo. Enquanto não chegar, não nos assentamos à mesa. Mandaram chamar Davi, Davi veio correndo. Chegou ali, não estava vestido de forma adequada. Olha a aparência de novo. Davi veio do campo, eles estavam numa festa. Você acha que roupa de trabalho é a mesma que roupa de festa? Você foi em casa, tomou um banho e trocou a tua roupa. Você não veio com a roupa de trabalho para cá. Bem poucas pessoas que têm condição de vir com a roupa de trabalho. Somente quem trabalha em setores privilegiados. Mas a maioria de nós, se viesse com a roupa do trabalho aqui, vinha cheio de massa, cheio de concreto, cheio de pó de serragem, graxa.
Mas para chegar aqui, nós precisamos tomar um banho e trocar as vestes. Davi veio com as vestes do campo. Todo mundo bem vestido, todo mundo perfumado, todo mundo bem vestido, sapato bonito, roupa bonita, cheiroso, bem penteado. Davi vem com uma roupa simples, sapato cheio de barro, cheirando a suor, cheirando as ovelhas. Mas quando Samuel olha para Davi, o Senhor diz: aí está aquele a quem eu tenho escolhido. Glória a Deus, aleluia. Samuel não deve ter compreendido muita coisa. Deus deixou os que têm aparência e escolheu aquele que não tem aparência. É por isso que está escrito na 1 Coríntios 1, versículo 26, que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, que Deus escolheu as coisas desprezíveis e as fracas para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Amém, meus irmãos? Irmão, Deus detesta lombriguento se gloriando na presença dele. E tem gente que se gloria. Só vai porque fui eu. Só acontece porque sou eu. Irmão, quem se gloriar, se gloria em conhecer a Deus. Funciona com você e funciona comigo, mas funciona sem você e funciona sem eu também. Porque Deus é o dono da obra. Quem me entende, diga amém, Jesus. Funciona sem eu, funciona sem vocês, porque Ele é o dono da obra. E foi o que Deus fez e escolheu Davi. O Salmo 23 é de autoria de Davi. Davi fala aqui sobre o pastor de ovelhas. Ele é um pastor. Tudo que ele escreveu aqui é o que ele vive. Tudo que ele escreveu aqui é o que ele faz diariamente com as suas ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi era o pastor que cuidava da alimentação das suas ovelhas. Quem prestou atenção que Davi os levava a pastos verdejantes? Sim ou não, meus irmãos? Querido, a Palestina é um lugar muito escasso de pastagens. A Palestina, os pastos não são muitos. Então um pastor de ovelhas, para ele levar ovelhas a pastos verdejantes, ele tem que ter experiência, ele tem que ter muita vontade, muita disposição, porque às vezes ele anda quilômetros e quilômetros até achar pastos verdejantes. Mas Davi era pastor por excelência e ele levava as suas ovelhas a pastos verdejantes. E Davi diz do Senhor: Ele me faz deitar em pastos verdejantes e Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, e Ele refrigera minha alma, e Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É o cuidado que Deus tem com a gente. Davi diz num dos seus salmos: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, e eu nunca vi a descendência do justo desamparada. Glória a Deus. Querido, Deus vai te abençoar. Tu não vai precisar mendigar. Você e tua casa não serão desamparados, porque o Senhor tem cuidado de ti, o Senhor tem cuidado daqueles que são seus, irmãos. Davi, ele presenciou isso. Nunca vi o justo desamparado. Nunca. Deus é fiel. Amém? Nós poderíamos ir aqui na Bíblia, falar aqui da viúva, que só tinha uma vasilha lá pequena, com um pouquinho de azeite. Poderíamos falar aqui da viúva lá, que só tinha um pouquinho de farinha. Poderíamos falar aqui, irmãos, de tantas coisas que Deus fez, do próprio Israel, que 40 anos esteve no deserto, não plantava e não colhia, mas Deus diariamente sustentava eles com maná que vinha do céu, que não haviam rios, cachoeiras, águas abundantes no deserto, mas a Bíblia diz que uma pedra os seguia, e aquela pedra produzia água que eles bebiam, e diz Paulo na 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que a pedra que seguia eles era Jesus Cristo, irmãos. Todos os 40 anos que Israel esteve no deserto, Jesus Cristo, ainda não revelado,
os seguia na forma da pedra. Amém, meus amados irmãos? Um Deus que cuida do seu povo, será que não vai cuidar de mim e de você? Cuida ou não cuida, meus irmãos? E olha, as ovelhas são animais indefesos. Você já notou, irmão, que a maioria dos animais, eles têm alguma coisa para se defender? Por exemplo, um leão tem garras afiadíssimas. Aquelas garras chegam a medir 10 centímetros quando ele expõe aquilo para fora. Os leões têm dentes terríveis que servem de defesa para eles. Existem animais que têm chifres que servem como defesa. Existem animais que têm cauda, que aquilo mais parece, um míssil. Quando ele bate, os seus adversários se machucam com um forte impacto da cauda deles. Tem animais que têm ferrões, que quando ferroa o seu adversário, mata. Tem animais que exalam um cheiro forte, e fazem com que os seus adversários sintam aquele cheiro forte e se afastam. Tem animais como o ouriço, que soltam espinhos e se protegem soltando os seus espinhos. Mas a ovelha não tem defesa. Qual é a defesa da ovelha? A defesa da ovelha é o pastor. Se o pastor falhar, a ovelha perece. Se o pastor negligenciar, a ovelha morre. Mas Davi era pastor por excelência. Davi enfrentou leão e ursos tentando destruir o seu rebanho, mas Davi pelejou contra o leão e contra o urso, matou os animais e defendeu o seu rebanho. Louvado seja Deus. Às vezes você diz: meu Deus, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou sair dessa? Não te preocupe, se você não pode, mas você tem um Deus que pode por você. Se você não consegue, mas você tem um Deus que consegue por você. Quem tem esse Deus, diga glória a Deus. Então, Deus é quem cuida de nós. Lembra da parábola da ovelha perdida que Jesus contou? O pastor trouxe a ovelha onde? Quem lembra? No ombro. Mas por que, pastor, ele trouxe no ombro? Porque ele estava alegre? Não, ele estava alegre, mas ovelha no ombro não é por causa da alegria. As ovelhas foram trazidas no ombro porque quando a ovelha ela sente-se em perigo, ela trava. Igual alguns de vocês aqui que quando sentem medo, vocês travam, não conseguem andar, não conseguem correr, não conseguem nem gritar. A ovelha é assim, quando ela está em perigo e que ela sente medo, ela trava. Então ela se deita e ela não vai nem para frente nem para trás. Quando a ovelha se perdeu, a única forma do pastor conduzir a ovelha de volta para o rebanho era através de carregá-la em seus braços. Porque ela está perdida, ela está em estado de choque, ela não está em condição de andar, mas o pastor a carrega nos ombros. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quanto que Deus tem feito por mim e por vocês? Quantas vezes nós falamos, eu não aguento mais. Quantas vezes talvez alguém aqui já disse, eu não vou mais para a igreja. Eu estou abatido, estou desanimado, estou fracassado, eu não consigo mais. E de repente vem forças, não sei de onde, digo não sei de onde, mas sabendo que a força vem do Senhor. E daqui a pouco a gente está aqui, orando, cantando, glorificando, se alegrando. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Recebe força de Deus para a tua vida nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, meus irmãos. Davi diz aqui no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Esse vale da sombra da morte é um vale próximo a Jerusalém. Um vale com muitos abismos. Um vale com caminhos muito estreitos, que qualquer deslize, qualquer negligência faz com que a pessoa caia em profundos abismos. Esse vale aqui, próximo a Jerusalém, muitas das vezes quadrilhas de assaltantes
ficava à espreita das suas vítimas ali para assaltar, para matar e para roubar. Mas Davi, ele tem uma confiança tão grande em Deus, que ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá a boca é quente, lá é difícil quem sai vivo de lá, mas ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo, ó. Esse Deus que estava com Davi é o Deus que está comigo e com vocês aqui, meus irmãos. Queridos, não importa onde estejamos, Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. E aqui ele fala de duas armas que o pastor usa. Primeira arma, vara. Segunda, cajado. Não vamos dizer arma, vamos dizer ferramentas de trabalho. Duas ferramentas de trabalho do pastor. Primeiro, uma vara. A vara não é para a ovelha. A vara é para os predadores das ovelhas. A vara é para os lobos, a vara é para os ursos, a vara é para os leões. A vara é para os predadores. Quando a ovelha vê o pastor com a vara, a ovelha sabe: o meu pastor me defende. O meu pastor está ali de prontidão. O meu pastor tem a ferramenta para me defender. E a outra ferramenta é o cajado. O cajado é para a ovelha. Quando a ovelha se desgarra, quando a ovelha se desvia, o pastor pega o cajado, que é um bordão com uma curva na ponta. O pastor pega aquele cajado, passa em volta do pescoço da ovelha e puxa ela de novo para o caminho. Louvado seja Deus. Cada vez que a ovelha vai se desviar, o pastor pega o cajado e a puxa novamente para o rebanho. Louvado seja Deus. Quantas vezes o diabo disse: agora desvia, agora sai da igreja, agora morre na fé. Mas veio lá o Senhor com o seu cajado e disse: desvia não, morre não, sai da igreja não. E Deus nos traz novamente para a presença do Senhor. Aqui nessa noite, Deus está usando o seu cajado, não para maltratar, não para machucar, não para ferir, mas Deus está usando o seu cajado para trazer suas ovelhas novamente para o meio do rebanho, ó. Quem sente-se protegido e protegida, diga glória a Deus. Deus cuida dos seus. Amém? E olha, irmão, eu estava lendo que quanto mais velha a ovelha é, mais qualidade na lã que ela produz. É aquilo que fala no Salmos 92. Ainda na velhice darão seus frutos, serão viçosos e florescentes. Pastor, a ovelha está velha, mas a ovelha velha que produz lã boa. A lã da ovelha velha, ela é mais resistente e é mais macia. Quanto mais velha, mais resistente e mais macia a lã. Então veja, você que está envelhecendo na fé, glorifica a Deus. Teus frutos serão melhores. Tua vida será melhor para Deus. Tudo vai ser melhor na tua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para finalizar aqui, por causa do nosso horário: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges a cabeça com óleo. Eu vou sair um pouquinho fora aqui da mensagem para dizer o seguinte: unção com óleo é na cabeça, não na perna, não no braço, nem na barriga. Unção com óleo é na cabeça. Unge a cabeça e o cálice transborda. Ah, pastor, mas eu estou com a dor aqui no dedão do pé, então eu tenho que ungir o dedão do pé. Não, unge a cabeça, o cálice transborda, vai lá no pé. Você ungiu a cabeça, o cálice vai transbordar. Pastor, estou com uma dor no umbigo, então tem que ungir o umbigo. Não precisa ungir o umbigo. Unge a cabeça, o cálice transborda. Por que Davi fala de ungir a cabeça? Porque Davi ungia a cabeça das suas ovelhas. Irmão, as ovelhas, elas machucavam às vezes a cabeça e posavam uma mosca e colocavam uma larva e gerava aqueles bichos. E aqueles bichos entravam pelo ouvido da ovelha, dentro da cabecinha da ovelha, e iam para o cérebro. E ficavam mordendo, comendo a ovelha viva. E a ovelha, devido à dor, à sensação de incômodo,
ela ficava como doida, batia a cabeça, e muitas ovelhas acabavam se matando de tanto bater a cabeça nas rochas. Então aquela unção com óleo na cabeça da ovelha impedia as moscas de pousar. Quando a mosca vinha para pousar na cabeça da ovelha, ela sentia o cheiro do óleo e ela não pousava. A ovelha com a cabeça ungida, irmão, ela saía no campo para pastar. E lá no meio do pasto, aquelas toiças de capim, ficavam os escorpiões escondidos ali no meio do capim. A ovelha vinha pastando, quando chegava naquela moitinha para pastar, o escorpião ferrava e matava. Às vezes ficavam serpentes, víboras venenosas ali no meio do capim. Quando a ovelha vinha para comer o capinzinho, a serpente picava e matava a ovelha. Mas quando a ovelha estava com a cabeça ungida, o cheiro do óleo da unção fazia com que o escorpião se desintocasse e saísse, fazia com que a serpente que estava escondida saísse. Então a ovelha com cabeça ungida estava livre da mosca, estava livre dos escorpiões, estava livre das serpentes. E crente ungido, o diabo não coloca as mãos sujas dele para fazer nada contra a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quantos crentes aqui que têm a sua cabeça ungida? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Você não vai aceitar as desgraças que o diabo quer lançar sobre a tua vida. Você vai dizer: Satanás, a minha cabeça está ungida, o meu cálice transborde na minha vida, você não tem autoridade nenhuma para tocar em mim. Cabeça ungida é ovelha protegida, meus irmãos. Que coisa tremenda, glória a Deus, amém, meus irmãos. Deixa Deus te ungir aqui nessa noite. Deixa Deus encher a tua vida aqui nesta noite, para você ter tranquilidade, né? Eu gosto muito do Salmo 91, meus irmãos. Salmo 91 é o salmo de crente ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 91 é o salmo de crente ungido. Verso 3: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Verso 5: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Verso de número 11, verso de número 10: Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa não vai chegar a praga. Verso de número 11: Porque os seus anjos têm dado ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Está com medo do quê? Está com receio do quê? Querido, confia no Deus que te escolheu, no Deus que te ungiu, no Deus que está na tua vida. Confia nele. Amém, meus irmãos. Verso de número 13: Pisarás o leão e a áspide, que é uma serpente, uma víbora venenosa. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Recompensa para quem ama a Deus. Verso 14: Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Verso 16: Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem crê, diga glória a Deus. Está com medo do quê, meu irmão? Ah, pastor, mas o Covid, confia no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Irmão, o mundo é isso aí, irmãos. O mundo é isso que a gente vê. Mas Deus está conosco. E nós precisamos confiar em Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a querida igreja. Bate as palmas bem forte. Louva o Senhor Jesus. Palmas para Jesus. Isso, fica de pé na presença de Deus. Fica de pé na presença de Deus.
Nós vamos fazer a parte das ofertas. Se você trouxe uma oferta, pegue ela agora. Vamos ofertar. Irmão, sexta-feira vai começar a comemoração do aniversário da igreja. Vai ser 3 noites. É uma comemoração simples, irmão. Culto normal, pregadores, os irmãos da casa aí mesmo. Só no domingo que nós vamos ter o Paulo com a Neide, que é lá de Camboriú, para louvar a Deus. Sexta e sábado é os irmãos da casa. Mas nós vamos agradecer a Deus, né, pelo aniversário da igreja, mais um ano que Deus tem dado para nós, então é motivo de alegria, tá certo? Procura participar das 3, quem puder, né? Quem puder, vem às 3 noites, nos ajude, convida alguém para estar junto com você, tá ok, meus irmãos? Vamos ofertar, pega a sua oferta em nome de Jesus. Pastor, eu trouxe o dízimo, então vem para frente, se alguém for apresentar o dízimo, venha para nós orar por você, pode vir. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos pelos dizimistas que estão aqui perante o altar, apresentando os seus dízimos, que o Senhor receba das mãos dos teus filhos aqui nesta noite. Repreende, meu Deus, o devorador, repreende as enfermidades, guarda e protege os teus filhos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, Pai. Abençoa também os irmãos que estão dando as suas ofertas aqui nesta noite também. É através das ofertas que nós mantemos as portas abertas, mantemos a programação do rádio, fazemos a obra do Senhor, tudo através das ofertas, Pai. Abençoa cada um que ajuda, aquele que não pode ajudar, que venha a ser abençoado pelo Senhor nesta noite também. Em nome de Jesus é o meu pedido. Amém, Jesus. Graças a Deus. Senta um pouquinho, meus irmãos. Eu vou pedir uma coisa aqui para os irmãos. Não sei se tem alguém que de repente tem e pode ajudar. Tem uma irmã que ela está precisando de uma cama, a cama de casal. Estão passando uma necessidade bastante grande, estão sem cama. E aí ela disse: pastor, será que o pastor não consegue uma cama usada para mim? Eu disse: eu vou tentar. Então eu vou pedir aqui agora, se ninguém tem para doar, não tem problema, eu falo no rádio, eu consigo, né? Se não conseguir aqui, mas no rádio eu consigo uma cama aí para essa família. Mas se alguém tiver uma cama lá que não está usando, quiser doar, é uma pessoa muito carente e se você doar, você vai estar ajudando uma pessoa que realmente precisa, tá bom? Quem me entendeu, diga amém, Jesus. Vamos cantar? Glória a Deus. Cantemos eco de aleluia. Estão ouvindo este eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluias e proíbem glória a Deus. Meus irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em língua estranha, outros já profetizavam. Os fariseus diziam: estão embriagados, este dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo este eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra se findar, amém, Jesus. Fiquemos de pé na presença de Deus. Nós vamos encerrar o culto. Glória a Deus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Então nós vamos fazer a oração da fé, agradecendo a Deus por essa noite que o Senhor concedeu para estarmos aqui. E nós vamos fazer essa oração com a irmã Solange. Vamos fazer oração com a irmã Solange. Quando você orar, lembra de orar pela Solange. Ela tem a luta dela, mas Deus é com ela para abençoar. Ela é uma pessoa que sempre corre atrás das almas e corre bastante. Então, ora para Deus dar muita saúde para ela e condição, né, para ela poder fazer o que ela sempre faz com tanta alegria, né? Quem quer orar com a serva de Deus, diga amém, Jesus. Amém.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus de poder, Deus de glória, te agradecemos por esse maravilhoso culto. Nos leva em paz para casa. Abençoa todos nós, meu Deus, no ir para casa. Abençoa as nossas famílias, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga feliz, diga a paz do Senhor Jesus. Você quer uma oração? Pode vir à frente que os pastores oram. Sexta-feira inicia a festa, o pastor Sandro vai pregar sexta. Sábado à noite nós vamos ter um pregador também, domingo eu vou pregar. Domingo, 8h30 da manhã, vamos ter a reunião para o obreiro, para a obreira e para quem é membro e congregado. Então, se você quiser participar da reunião domingo de manhã, venha. Uma reunião simples, não vai ser muito demorada e vai começar 8h30, né? Então tá certo. Vão com Deus, Deus abençoe vocês, Deus acompanhe os irmãos.